Pinhang Eterna é um jogo que foi feito para você lutar, seja contra inimigos brutais, bosses absurdos ou situações mais simples. Mas se eu te falar que existe um bug que eu já mostrei antes, que pode ser usado para pular muitas lutas, e usando ele eu consegui evitar inimigos e até mesmo ignorar alguns dos bosses mais difíceis do jogo. Então já deixa o seu like e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. E o primeiro skip que a gente consegue fazer é bem aqui. Quando a gente for subir nessa parte, a gente vai ter o Woodsman. Porém, se a gente fizer isso aqui, ó, que eu tô fazendo, mais ou menos aqui, a gente vai subir. E olha só quem vai estar ali. Ué. Eita, paizão, tá travado aí, paizão. E aí, Caleb, beleza? Esse é o primeiro skip. Se você não quer ter problemas com o Woodsman, você pode simplesmente não pisar ali. Se você sair e você voltar, ele já vai ter a grada, ele já vai estar ativo. Mas, na primeira vez que você entrar, né, nesse mapa, você vai poder esquipar a luta contra... A luta não, né? A ativação do Woodsman. E, basicamente, evitar ser atacado por ele. O que tem suas utilidades, querendo ou não. E o segundo skip é aqui, na Floresta da Donzela. Eu já mostrei no episódio passado, no vídeo passado, na verdade. Mas, basicamente, se você pisar nessa pedra e você for cruzar essa linha aqui que eu tô andando, o próximo quadrado vai ativar os cachorros. Se você pular e fizer o glitch, você não vai ter cachorros nessa parte. Isso mesmo, você consegue ir lá pra Bella e recrutar ela tranquilamente sem ter que lidar com os cachorros. É esse tile aqui, esses 3 tiles aqui na minha frente, na verdade, esses 3 aqui do meu lado, que se você pisar, você ativa os cachorros. Então sim, na hora da volta é só usar o mesmo negócio para você não ter problema com eles. No caso aqui eu acabei de pisar e ativá-los. Na real nem precisei ativar, olha aí que coisa. Então não vai ter cachorro aqui se você usar esse glitch. Então, esquipar os cachorros e recrutar a Bella é algo muito útil no começo do jogo. Então aproveite. E aproveitando que você já estava ali fora, você possivelmente vai vir recrutar a Bella. E se eu te falar que tem um truque também aqui. Se você vier aqui com a Bella e você pegar ela aqui na sua party e você explorar o Bunker 7, vai ter um porém. A primeira vez que você for explorar esse local, você corre o risco do Tanaka morrer. Então, quando você for pra lá, você vai ver o Tanaka sendo morto. Mas e se a gente usar o nosso skip? O que será que acontece? E bom, aqui é muito simples. Quando você tiver já aqui, ó, vendo o chapéuzinho do Tanaka, quando você consegue ver ali o chapéu do Tanaka, já é o esquema pra você usar esse glitch. Então você vai fazer aqui, né? A gente vai vir aqui pro lado. E a partir daqui a gente pode andar de boas, né? Até mais ou menos aqui. Quando a gente passar daqui, a gente vai ter que usar o bug no próximo. Tá vendo aquela porta aqui, ó? Quando a gente pisar aqui nessa linha, é o que vai trigar a morte do Tanaka. Se a gente vier esse caminho todo aqui, não tem problema. A gente pode só descer. Inclusive a gente pode empurrar essa caixa pra frente pra bloquear ele ali, né? O Needles, na verdade. E esses próximos tiles da frente, esses próximos 2, a gente vai pular assim. E a partir daqui tá de boa. Esses 2 que ficam na frente dessa caixa azul. E a gente pode vir aqui falar com ele. E aí? Tirar uma fotinha aqui pra thumb, vai. Melhores amigos.
Tudo bom? Tanaka tá de boa aí? Tanaka tá precisando de uma água? Tá querendo alguma coisa, mano? Enfim. Aí você me pergunta, nossa, mas pra que isso? Fazendo isso, você não mata o Tanaka. Quer dizer, só se você for seguir o caminho. E você pode ligar o gerador de emergência e tudo mais para poder já ligar o primeiro teletroscópio logo no começo do jogo. Então, ao fazer isso, você meio que esquipa uma parte muito chata, que é ter que matar o Needles primeiro para não morrer o Tanaka. Mas enfim, fica aí ao seu critério. Esse aqui é mais secreto, mas ainda assim é bem interessante você poder ficar do lado do Needles e do Tanaka ali. Outro skip que a gente consegue fazer bem tranquilamente é aqui na sala do Father Hugo. Você tá vendo que o Father Hugo ele tá ali. Se você se aproximar dele, vai começar uma luta. Mas como que você consegue se aproximar dele sem começar essa luta e sem perder aquele baú que tá ali? E se você não sabe, se você deixar o Father Hugo chegar na parte que ele tira as roupas dele, infelizmente, você perde esse baú. Mas usando esse glitch, a gente consegue vir aqui no baú, ficar do ladinho dele e lutear toda a sala dele. A gente pode interagir com tudo e ainda passar aqui na frente dele, ficar rodando na frente dele sem ter problema nenhum. O único problema mesmo é na hora de voltar, que aí você entra na luta. Então use o glitch para ir e para voltar se você só quiser o baú e evitar essa luta de qualquer forma. E outro skip que também é bem interessante é que se você chegar perto do ratinho, normalmente ele vai fugir. Mas se você usar o skip, você consegue chegar do lado dele e esse ratinho nunca vai se mexer. Ele vai ficar ali parado sem fazer nada. E você também pode fazer isso até você chegar na parte dos Hatkins, né, lá embaixo. E você pode pular a luta contra eles e ganhar um olho de Sylvian garantido. A gente vai descer bastante aqui. E vamos lá, quando a gente chega nessa área, vão ter várias caveiras e tudo mais. E se a gente avançar muito aqui, vão vir uma gangue de ratiquinhos e eles vão querer matar a gente, digamos assim. E aqui não tem muito segredo, a gente vai subindo e apertando M. E a gente vai ter os dois baús aqui. E um Dragoon Helmet. E aqui vai ter um olho de Sylvian. E para voltar, muito simples. Só usar o nosso glitch de novo. Ignora aquele buraco ali, é por causa de um mod. E bom, simplesmente fomos, voltamos e pegamos o loot dali sem enfrentar os ratiquinhos. Então tá aí, olho de Sylvian garantido pra gente. E ainda aqui, onde você tem a luta contra os Hatkins, você vai ter a parte onde você enfrenta a Monless. E o limite aqui é esta fileira, onde se você passar daqui, você vai usar de guia esse fungo que tá aqui em cima de mim. Se você pisar na linha dele, você vai começar a luta. Porém, se a gente usar isso aqui, a gente consegue passar sem trigar a luta da Monless. E aí a gente consegue descer para os teletroscópios e simplesmente ignorar toda a luta contra a Monless e não ter nenhuma penalidade por isso. E é simplesmente você fazer isso para passar e para volta você faz a mesma coisa, né? Mas se você quiser lutar, você pisa ali e luta contra a Monless tranquilo. Isso não quebra o jogo, isso não vai te prejudicar. Você só pode skipar a luta se você quiser e acelerar bastante o seu jogo. Ou se você tiver muito fodido, sem muitos recursos, você pode só pular a luta contra a Monless e ela não vai te dar trabalho. Então, fica aí a seu critério. E aí depois, se você tiver melhor, você volta e realmente tem a luta contra ela para poder pegar a Black Steel, quem sabe até a miasma. E bom, outra dica é aqui na parte da igreja, né? Na parte depois que você bota as effigies,
Vão ter duas coisas que você pode fazer. Primeiro, quando você abrir essa alavanca, vai ter um Paul aqui, um daqueles fantasmas, os gênios no caso, que te persegue. Se você sair do mapa e entrar de novo, ele não vai mais spawnar aqui, por isso que ele não tá aqui. Ele simplesmente some. E o outro, é claro, é o do Pillarman. Vai ter aqui na frente um Pillarman e você pode simplesmente esquipar ele, te atacar. Tô fazendo isso aqui. E aí ele vai estar aqui de boa. Você pode até falar com ele e tudo mais. Ele não vai te atacar. E se você quiser, você pode fechar e acabou. E aí você esquipa essa luta aqui, que esse bicho é chato. Então... E aí você pode fazer aí o que você quiser quando você chegar aqui no Mausoleum Alley. E o próximo é aqui do lado, na verdade. E logo aqui do lado você vai ter a luta contra o Sergal, que em tese é inevitável, né? Bom, se eu te falar que não é inevitável, você pode sim usar esse glitch para você fazer isso aqui que eu tô fazendo. E você tem que fazer até o final. Até basicamente estar fora dessa área aqui. E pronto. Você esquipou a área do Sergal. E aí você esquipou uma luta que é obrigatória no jogo, que é essa luta contra o Sergal. Sim, você simplesmente fez a única maneira conhecida de você evitar a luta contra o Sergal. E você não precisa enfrentar ele de jeito nenhum, porque você pode vir aqui depois e abrir o caminho. E agora você consegue chegar na torre e no museu sem precisar passar pelo Sergal, sem precisar gastar seus recursos naquela luta, e até mesmo rápido você consegue fazer isso. Então esse skip aqui é muito, muito forte. E se você tá achando que até agora não tá tendo coisa útil o suficiente, então que tal skipar a luta contra o Platoon? Sim, se você vier até aqui, você vai ter a coelha. Você pode usar o skip para simplesmente chegar nela, ver o rolê que tá acontecendo aqui. E você pode fazer isso o caminho inteiro para evitar lutar contra o Platoon. Sim, skipar o Platoon é possível. A gente vai só fazer esse rolezinho o caminho inteiro para evitar qualquer bug ou coisa do tipo. A gente chega aqui, é só avançar para a escuridão. E a gente acabou de avançar e esquipar a luta obrigatória para pegar o final A do Platoon. Sim, um dos bosses mais difíceis do jogo, e a gente simplesmente cagou para ele e passou por ele sem nenhuma dificuldade. Então já vale o seu like isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Você saber que você nunca mais precisa enfrentar o Platoon para pegar esse final é realmente algo muito, muito valioso de saber. Ai, mas que tal a gente fazer ainda mais? E se eu falar que a gente pode evitar não só o Platoon, como o Kaiser também? Ah, sim. A gente pode simplesmente cagar pro Kaiser, vir aqui, abrir a porta e chegar na luta da Logic. A gente literalmente pulou o Kaiser e o Platoon. A gente pulou os dois bosses basicamente mais difíceis dessa área. Tem a Logic também que é difícil, mas enfim. A gente passou o Platoon com facilidade e o Kaiser também. Não sobrou nada pra eles. E assim a gente chega na Logic. Você pode até bugar o bagulho aqui. Mas basicamente fazendo isso, a gente pulou duas fights que eram para ser difíceis para queimar nossos recursos antes da Logic. E aqui a gente simplesmente ignorou. Então, lembre-se disso, toda vez que você for jogar, você pode poder pular essas duas lutas e ir direto para a Logic. Inclusive poupando bastante tempo.
Fica a dica aí pra gente. E bom, esses foram todos os inimigos que eu achei relevantes de mostrar pra vocês que dá pra pular. Mas tem muitos outros, e se você fizer esse bug pelo mapa inteiro, você com certeza vai evitar qualquer inimigo que você queira de spawnar e tudo mais. E no fim parece que o maior inimigo do jogo não são os bosses, mas sim o próprio jogo quebrando inteiro. Então eu quero saber de vocês, que inimigos vocês acham que esse glitch mais ajuda contra? Comenta aí embaixo e não esquece de deixar o seu like e também hypar o vídeo. E bom, esse foi o vídeo de hoje e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou, até mais.